Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje, dia 14 de junho, um dia especial, porque eu vou falar de um disco de um guitarrista que partiu, nos deixou há 20 anos. Ele não é um cara, digamos, muito conhecido, mas o Jimi Hendrix já disse em uma entrevista que para ele era um dos maiores guitarristas do mundo. E eu tô falando desse cara aqui, Rory Gallagher, o disco Calling Cards. O Rory, ele era irlandês, ele foi o primeiro irlandês a usar uma Stratocaster. Ele teve uma influência muito forte do blues, né? B.B. King, Buddy Guy, John Lee Hooker. E ele começou a carreira dele em 1965 num trio chamado Taste. Era um trio que fazia relativo sucesso, inclusive eles chegaram a tocar na emblemática edição de 1970 do Festival da Ilha de White. E uma coisa muito interessante, você pode ver em vídeos, aqui embaixo você tem um link de alguns, é que o Rory Gallagher, ele no show ele fazia a diferença, porque ele realmente se entregava em seus shows, assim como poucos guitarristas, ou melhor, artistas de um modo geral na música pop se entregam, assim. Então é muito legal ver o Rory Gallagher em cima do palco. Em 1971 ele já tinha saído do trio Taste e iniciou a sua carreira solo, que nos anos 70 foi muito produtivo. Ele lançou 10 álbuns nos anos 70. Em 1974 ele lançou um disco ao vivo emblemático chamado Irish Tour. E é curioso que eu estava conversando com um amigo meu que é muito fã do Rory Gallagher. Foi ele que inclusive me deu o Calling Cards, que eu conheci. Ele me deu há uns 15 anos. E ele insistiu, não, você tem que falar sobre o Irish Tour, tem que falar. Não, eu falei, não, eu vou falar sobre esse. Esse disco, assim, eu acho muito legal. Ele foi produzido pelo Roger Glover, do Deep Purple. É interessante porque o Rory Gallagher era visto assim como um grande guitarrista, expoente da guitarra, mas com esse disco ele fez uma produção, digamos, uma produção mais azeitada. O som dele é mais amistoso, assim, um álbum assim mais agradável. Não que os outros não sejam, mas outros são assim mais guitarra, mais pesados, assim. Nesse disco, o Calling Cards, ele variou mais o estilo. Isso para mim foi um diferencial, mas o importante é que você pode pensar, pô, o cara ficou manso, porque regras do mercado. Não, nada disso, ele queria fazer isso. A banda tá muito boa, foi o 5º disco seguido dele que ele gravou com a mesma banda, isso faz uma grande diferença, todo mundo entrosado. Mas assim, como eu tava falando, ele não perdeu a integridade artística dele, pelo contrário, assim, eu acho que ganhou mais porque ele deixou de ser visto como um monstro da guitarra para ser visto de fato como um artista completo como ele era. Bom, esse CD tem várias músicas que eu gosto, por exemplo, Do You Read Me, a primeira é um belo cartão de visitas, é uma música mais forte, mais pegada. Tem essa Edged in Blue, que é assim de cortar o coração, é lindíssimo. Coisas assim mais acústicas como Barley and Grape Rag, I Will Admit You Are Gone. Assim, como eu falei, é um disco muito diferente, assim, mais leve, mas ao mesmo tempo nem tão leve, né? Algo assim que cristalizou a carreira dele. Um disco de transição. Depois desse disco ele manteve assim esse caminho. É um caminho que, assim, ele chegou a gravar 16 álbuns na carreira dele, um número considerável. E ele morreu assim de uma forma muito chata, né? Ele fez um transplante de fígado e acabou sofrendo uma infecção hospitalar e morreu. E é curioso porque na Irlanda ele era considerado um deus, assim. Ele foi enterrado, aliás, é considerado, né? Ele foi enterrado na cidade de Cork, que é a cidade que ele viveu a maior parte da vida dele. E assim, foi uma multidão assim, acompanhando o féretro lá, aquela coisa. Quase honras de ministro de Estado, digamos assim, sabe? Foi um dia importante lá para a cidade, perderam um filho. Apesar dele não ter nascido nessa cidade, mas foi onde ele viveu uma parte da vida dele. E ele influenciou muita gente. Ele influenciou Brian May, Johnny Marr, The Edge. Todos eles já falaram isso, que foram influências para ele. Você também pode sacar o som que tem algo assim parecido, né? E a nossa homenagem aqui para Rory Gallagher, 20 anos da morte dele. Se você não conhece, por favor, ouça, baixe, roube, faça o que quiser, mas não deixe Calling Cards, Irish Tour, ou então qualquer disco dele.
e depois você diz aqui nos comentários o que você achou, se você já conhecia, se você descobriu Rory Gallagher, e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no Alta Fidelidade. É isso, tchau!